índices de ajuste do modelo confirmatório, só que CFI e TLI. Lembra que eu falei que eles davam só dois? CFI e TLI, RMC, lembra aquele mesmo que a gente olhou lá? Que a gente espera que seja abaixo de 0,06. Aqui está meio altinho, né? Intervalo de confiança 90% entre 0,1 e 0,12, 0,14. A gente espera que seja 0,06, abaixo disso. Então ele é alto, certo? CFI, TLI são baixos aqui, né? Não são acima de 90, para a gente entender, 0,90, muito menos acima de 0,95. Ok? E aí aqui, modelo de teste de quadrado. Se a gente quisesse fazer a comparação. Esses dados são para uma variável. Para o modelo de um fator. De um fator. Ok? Então beleza. Aí a gente desce aqui. Nós temos as cargas fatoriais. Perceba que ele faz uma coisa, que ele dá a carga rotacionada pela rotação de alguém com significância menor que 0,05. E aí, percebam que todas as correlações são significantes. É claro, sempre uma amostra bem grande e tal, tudo isso influencia, certo? Se nós assumíssemos o modelo de um fator, provavelmente seria essas cargas fatoriais que a gente pegaria. Mas aí, como a gente conversou, né, tem um monte de coisa na minha cabeça. Análise paralela, perspectiva teórica, tudo aquilo que a gente até brinca, assim, normalmente tem em psicometria os modelos que são orientados pelo dado, né, data orientation, e tem os modelos que são orientados pela teoria, né, theory orientation. Então, eu sugiro que vocês sempre trabalhem com a orientação através das teorias, não através dos dados, certo? E aí a gente vai descendo aqui para a gente encontrar o nosso modelo com dois fatores. Olha as diferenças dos resultados. Pi quadrado, 194, grau de liberdade de 43, bem, aqui você faz aquela divisão bem abaixo de 3, certo? Ou próximo de 3, abaixo de 5, né? RMC, próximo do esperado, abaixo de 0,07, né? Percentil entre 0,06 e 0,09. Okay? A probabilidade de ser menor que 0,5 na população é pequena, porque nem foi abaixo de 0,5 aqui, certo? Mas aí, se eu olhar para os índices de ajuste, CFI e TLI, 0,96, 0,94. Então lá bem próximo do adequado, certo? A gente continua descendo. Tá tudo bem, gente? Eu falando assim, tá compreensível? A gente continua descendo. Aí nós temos agora as análises, as estruturas fatoriais. Percebam que, diferente dos outros, ele não diminui ou ele não elimina aquelas menores que ponto 3. Então fica um pouquinho estranho de ler assim, né? Oi? Não, são todos significativos. São todos, quase todos significativos, né? Então o que eu sugiro para vocês nessa hora? Poder contar com aquele programinha que eu falei do TextPad. Né? TextPad. Ele é bem facinho de baixar, bem rápido. Ele é um bloco de notas, só que ele é um pouco melhor. Tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um negocinho para vocês verem como eu faço para transportar isso no Excel e eu ver os resultados de uma forma visivelmente mais fácil. Porque se a gente olha para cá, numa escala com 12 itens já não fica tão fácil de olhar, né? Quanto mais você trabalha com uma escala de 70 aí. Certo? Então vamos só fazer uma brincadeirinha. Então aqui, disciplina fiscal, eu vou criar uma tabela ou uma pasta. Resultados. Isso aqui é só para mim, tá? Aqui é o output, salvar. Quando eu voltar lá, o meu já vai abrir como TextPad, porque eu tenho esse programinha, né? Disciplina fiscal. Resultados. Olha como esse negócio é mágico, gente. Dá até uma emoção. Olha, vocês vêm aqui, ó, configurar, block select,
Vocês selecionam só o que vocês querem, assim. Eu selecionei uma coluna, vocês viram? Uhum. Aí eu vou aqui no Excel. Olha o que eu posso fazer. Aí eu coloco aqui, né? Aí eu pego o outro fator. Então, sei lá, vamos colocar assim. Esse TextPad vocês baixam no Baixa Aqui mesmo, sabe? Eu baixei, eu acabei de baixar pelo site aqui. Ah, tem um site. Aí vocês podem colocar a número que vocês quiserem e tal. Mas esse daí é o Excel, né? Esse aqui é o Excel, aí eu salvei no Excel, certo? O TextPad, ele é só para ficar mais fácil. Só para ficar mais fácil da gente notas. pegar. Porque no bloco de notas eu não consigo selecionar uma coluna. Não. Você só consegue selecionar linhas. Sim. Aí, por exemplo, ó, olha que legal. Aí eu venho aqui, né? Pego a outra coluna que eu quero. Então, esse arquivo aí está no TextPad. Esse aqui tá. Não, agora tá em TextPad, né? Que eu fechei e abri ele de novo. Aí ele já abre o TextPad para mim. Mas quando você abriu, você apertou alguma coisa ali em cima que era? Ah, tá. Quando eu abrir, vai em Configure e coloca Block Select. Tá. Que aqui, ó, é uma forma de selecionar. Eu vou selecionar por bloco e não por linha. Ah, tá. Certo? Ok? Aí olhando aqui, vocês podem fazer isso daqui, ó, formatação condicional. Formatar Sim. condicionalmente por cores. Só que, né? Desculpa, gente. Vocês precisam substituir por. Substituiu por quê? Como ele está em. Ah, tá. Ele O tá site bem. é americano, né? O programa é americano, ele coloca ponto. E aí, como o meu Excel está em português, tem que ser vírgula. Sim. Para eu conseguir fazer isso daqui. Percebe? Aí eu coloco salva. Aqui, as cores são meio estranhas aqui. Mas eu pego e coloco ele condicionado à cor. Ele me diz então as cores. Aí eu consigo ver, por exemplo, quais são os itens mais correlacionados, né? Sim. Então aqui eu teria, olha, o item 2, o item 4, o item 7, o item 8, o item 9 e o 12. Vocês percebem que ele nos dá as correlações acima de ponto 3. Abaixo de ponto 3 no caso, né? Então isso daqui eu posso ir tirando, tá vendo? Porque a gente sabe que isso é desprezível, assim, né? Aqui não é tão desprezível assim. Você percebe que tem uma relaçãozinha ali alta, né? Mas Até. aqui nesse Mas dois- abaixo de ponto 3. Os dois fatores, tem vários que têm significância estatística, mas que carrega pouco. Sim, mas a gente sempre vai ver. É como se você tivesse. Isso aqui você está falando de correlação. Ela pode ser significativa, mas ela é baixa. Então, Tá. Então, além de ser significativa, tem que ver se ela é alta. se ela é alta. A gente. Ela pode ser alta, mas não ser significativa, e também não me interessa. Se você tem uma amostra pequena, isso pode acontecer, e aí também não te interessa. Então, assim, a ideia aqui é você ver principalmente se você trabalha com amostras grandes, acima de 200 pessoas e tal, você vê a saturação, né, que é a carga fatorial. E a gente sempre assume acima de ponto 3. Acima de ponto 3 é adequado? Não sei se é adequado, porque acima de ponto 3 elevado ao quadrado dá 9, não dá nem 10%, né? Então, assim, na regra mesmo, a gente usava acima de ponto 32, que ao quadrado dá 10% de associação entre o fator e o item, certo? Sim. Aí, ó, se a gente olhar aqui, o que eu tenho? Aquela estrutura fatorial com 2 fatores, não é? A mesma estrutura fatorial que a gente estava trabalhando até agora na análise confirmatória, por exemplo, né? Item 2, 7, 9, 11, 12, taxa harmoniosa, e aqueles outros 6, taxa obsessiva. Entenderam assim que também não é absurdo fazer, o ruim é só fazer aquilo, só conseguir colocar os dados. Agora vocês vão ver como é fácil a gente trocar a análise, uma vez que a gente já tem nosso banco de dados lá.
certo? Voltando aqui então ao M+. Tá muito rápido, gente? Tá tranquilo? Naquele capítulo que você colocou, ele traz esse passo a passo pra gente? Não, assim, de passar para Excel, não. Mas assim, o passo a passo, ele dá a sintaxe, aí você roda, o negócio é você saber ler aqui, o que a gente está dizendo, né? As informações que eu estou apresentando aqui. Mas eu acho que é tranquilo, agora que vocês olharem, quando você bater os olhos que você vê, por exemplo, Eigenvalue, você sabe o que é. Quando você bate o olho e vê aquele monte de 1, você sabe o que é. Agora, essa passagem que você fez para o Excel, se eu simplesmente copiar e colar isso aqui, eu não preciso usar cores nem nada. Não. Eu sei que está abaixo de 0,3. Eu só usei a cor porque é uma forma de a gente... O que eu quis mostrar ali era o seguinte: trabalhar com 12 itens é fácil. Quando você trabalha com 70, no caso dele, usa a cor que vai te dar uma facilitada assim, na forma de verificar as relações. Entendeu? Aí, gente, agora eu quero mostrar outras coisas para vocês terem um cuidado de não só olhar para o índice de ajuste quando a gente trabalha. A gente fala, então eu vou pegar um índice de ajuste melhor e eu vou entender como o melhor modelo exploratório. E não é isso, porque quanto mais a gente aumenta, a gente tende a verificar um aumentinho de ajuste do modelo. Vocês vão ver isso agora. Então nós temos o resíduo de cada item e tal. E aí aqui nós temos a análise fatorial sem as significâncias, né? A estrutura rotacionada sem a rotação. Aí, percebam que se eu continuar baixando, o modelo de 3 fatores, ele melhora o ajuste ainda mais. Certo? Só que quando eu olho, então acima de ponto, próximo de ponto 6, acima de percentil, o RMSE aqui, entre ponto 0,5 e ponto 0,7 é um pouquinho melhor que o nosso. E aí a gente vai ver os modelos fatoriais. Aí você começa a ver que começa a aparecer várias cargas cruzadas com altas correlações. Então, por exemplo, aproximadamente 34, aproximadamente 45, 0,45. Aí que você começa a entender, peraí, o salto que nós demos, o índice de ajuste do modelo de um fator para o modelo de 2 fatores foi bem grande. Vocês viram? De 0,88, 0,87 para 7 ali, para 0,96. Ou seja, nós demos um salto muito grande. Aqui as melhoras são muito pequenininhas e a gente vê que bagunça a estrutura fatorial da escala. Aí a gente vai, ok, essa melhora é artificial. É como se eu tivesse mais variância explicada, envolvida, mais um monte de coisa. Então ela é artificial, não é verdadeira. Essa melhorinha no índice de ajuste. Porque quando eu olho para a estrutura fatorial, quando eu olho para a carga dos meus itens, eu falo, peraí, está errado isso aqui, né? Tem um monte de coisa que está bagunçado. Mas por quê? Porque eu tenho um monte de evidência anterior de que eram 2 fatores, né? Um monte de coisa, a teoria, os métodos de retenção de fatores e assim por diante. Porque esses são os critérios, né, para ser parcimoniosa. Porque se a gente quisesse explicar tudo perfeitamente, a gente usa os itens, né? A gente não trabalha com então fator. a gente tem que saber qual é o critério de saber que é o suficiente para ser bom, sem ser absolutamente perfeito. Porque se a gente colocar tudo de volta, não ganha nada. Exatamente. Porque é engraçado, né? A gente pensa que a análise fatorial é uma coisa que só nós usamos. Só os psicólogos. Não, esse é um método universal. Você pode tirar a análise fatorial para a gente pensar um monte de coisa, assim, né? Tipo, inclusive características que não sejam de variável latente. Então é isso, a gente quer ser parcimonioso trabalhando com o número menor de fatores possível, né? Na realidade, a análise fatorial exploratória é só um método para reduzir o número de variáveis. E por que a gente está fazendo isso? Talvez para pensar em intervenção. Como que você entende que o intervir tem impacto em todos esses 12 comportamentos. Em vez de você intervir para 12 comportamentos, é mais fácil intervir em 12 que seja capaz de alastrar em 2, né? Que seja capaz de alastrar para esses 12. Para vocês que trabalham com intervenção, eu acho que a análise de rede é uma coisa fantástica. Assim. Análise de rede? De rede. Aquela... Já faz, né? Oi? Já. Aquela que a gente fez no JASP. Tem aqueles linhas verdes, a linha vermelha, sabe? Mais ou menos parecida, assim, né? Mas ela é um pouco mais complexa, assim.
que usa a teoria dos grafos e tal. E aí, por exemplo, o cluster ela não dá centralidade em uma variável na rede, né? Ela dá assim centralidade. O cluster até dá centralidade, mas é uma coisa um pouco diferente, assim, né? A ideia é você juntar em grupos. A rede não. A rede é você ver um monte de variáveis espaços, um espaço, claro, né? E você vê todas as relações entre elas. Aí você pode pegar uma variável central, que tenha mais relação com todas as outras. E aí você, em vez de propor uma intervenção para todas, você pega essa variável central e propõe intervenção nela, porque sabe que ela vai alastrar para outras variáveis. Isso é fantástico para quem pensa em intervenção. Né? Eu acho que pensando nesse contexto, porque daí, vamos supor, você trabalha lá, você tem um monte de variáveis avaliadas na intervenção. Então, os 4 fatores da habilidades sociais, depressão, ansiedade, um monte de coisa. Você joga lá nessa rede e aí você vê a relação entre tudo isso. E você vê quais são as variáveis centrais. Você atinge, você ataca, né, o problema nas variáveis centrais. Isso continua para mais de 3? Porque nós pedimos até 4. Você pode pedir até o número... Você podia ter pedido 1 e 2 só. 1 e 2. Você já tem certeza que é 2, você pede 1 e 2. Sim. Normalmente o que a gente faz? O que eu faço, né? Eu faço as análises e aí com base nas análises eu pego... Então vamos supor, eu vou ver diferentes métodos de retenção de fator. Então quando eu escrevo nos artigos, eu escrevo assim, eu vou considerar análise paralela, script-plot eu posso considerar eigenvalue superior a 1, estrutura fatorial com cargas acima de ponto 3 e interpretabilidade da estrutura fatorial. Eu sempre coloco isso, a interpretabilidade da estrutura. Aí eu vejo esses diferentes métodos, né? Análise paralela, então vamos supor, 2 me deu 2 fatores e 1 me deu 3. Então eu vou recorrer aos... até 3. Isso, até 3. Eu testo 2 e 3 e faço a comparação teórica entre eles. Digo qual a diferença entre eles, certo? Aí eu assumo aquele que é melhor, teoricamente, que a teoria explica melhor. Falar essa listinha de novo, análise paralela. Análise paralela, eigenvalue superior a 1, carga fatorial acima de ponto 3, interpretabilidade teórica. Você vai definir quantos fatores vão usar. Isso. Vamos supor, aí, dependendo do tipo de variável que você tem, você pode pensar também em método Hu, lembra que a gente olhou naquele outro método Hu? Mas é sempre interessante isso, a gente saber que tipo de variável que tem. Quando eu fiz isso daqui, a análise paralela me dava 2. Mas eu sei que a análise paralela tem uma coisa que é complicada, que ela tende a diminuir o número de fatores quando essas variáveis são relacionadas entre elas. Então eu falei, ok, então vou ver já a análise paralela, já vou ver o método Hu, que sofre menos essa influência. Aí eu tive 2 indicadores, né, de 2 fatores. 3, lembra que a gente viu o script-plot, eigenvalue superior a 1 e método Hu, enquanto só a análise paralela me dava 3. Entende? Aí a gente vai discutindo isso no artigo. Certo? Ok? Certo, a gente fez essa análise, chegamos à análise fatorial exploratória, só que nós temos uma amostra gigantesca. Então o que a gente faz, divide a amostra, faz uma análise exploratória e confirmatória. Né? Cross-validation, análise, isso a gente vê bastante nos livros, assim, os handbook de psicometria. O que é uma amostra gigantesca? Sei lá, tem 600 pessoas. 1.400 é uma amostra gigantesca. Depende do que você está avaliando. Pode ser uma amostra gigantesca. Acima dos que a gente solicita para as análises exploratórias, né? Eu posso dividir essa amostra aleatoriamente. Antes de começar as análises, eu divido em 2. E aí eu faço a análise exploratória com uma, vejo o melhor modelo, e aí eu confirmo esse modelo encontrado nessa amostra com a outra parcela da amostra. Isso é o que normalmente a gente faz. Assim. Agora, o que eu achei estranho foi fazer o contrário, né? Que é pegar uma amostra não tão grande e já fazer direto. Confirmatória. Confirmatória e exploratória. E eu já vi alguma pessoa dizer que era possível fazer a exploratória dentro da perspectiva clássica, especial, e depois pegar a mesma amostra e jogar... E fazer a confirmatória. Mas aí a chance de dar certo é alta, né? Não, mas esse confirmatório exploratório não foi porque tinha outro modelo que estava sendo confirmado? Não. Mesmo na situação direta. E aí eu ouvi de uma pessoa que também se faz isso, mas eu achei muito estranho, na época do Lucas, alguém falou para ele isso. Ele falou, não, isso eu não vou fazer. Eu preciso ter 2 amostras.
Agora, o que a gente pode fazer... Até hoje para aumentar, para chegar O que você pode fazer? Por exemplo, eu tenho lá uma amostra e a gente fez uma análise exploratória e deu 3 fatores. Ok, agora eu quero saber se esses 3 fatores são correlacionados entre eles, se esses 3 fatores é um Pfeffer model, ou se esses 3 fatores são 3 fatores de segunda ordem. Aí você pode testar. Entendeu? Aí é uma outra Você perspectiva. faz uma espécie de confirmatória sobre o mesmo conjunto de dados, mas para ver isso. Para ver outra característica, não para ver se o modelo é adequado. Tá. Isso, Entendeu? Aí depende da nossa. se é bifatorial, não. Isso, se é bifatorial ou não, se é segunda ordem ou relacionado entre eles. Aí o que você está fazendo é testando a melhor composição, entendendo os 3 fatores específicos. E é sempre isso, né? Sempre uma. E a gente tem uma pergunta teórica, inclusive, né? Para ver se isso se estabelece dessa maneira. Certo? Só na hora que a gente estava conversando lá em almoço, estava falando que estava pensando em fazer a confirmatória direto para testar o modelo americano. Aí você comentou que sim, eu posso fazer, não estaria errado, mas aí eu tô eliminando a chance de encontrar um modelo Outras melhor. possibilidades, Porque melhor pode ou ser pior. que esse modelo se encaixe, ok, mas teria um que se encaixaria ainda melhor Melhor. para o Brasil. Exatamente. O que acontece quando a gente usa análise fatorial confirmatória? A gente está dizendo assim, eu quero testar esse modelo. Eu quero confirmar se esse modelo existe ou não. Quando você faz análise fatorial confirmatória, é aquilo que eu falei para vocês, né? Lembra que tinha duas variáveis latentes aqui, variáveis observadas. Eu estou dizendo, essa variável latente se relaciona com esses 3 itens. E essa variável latente não se relaciona com esses 3 itens. Ok? Então, assim, quando a gente olha para os nossos dados, eles podem ter um monte de modelos inseridos ali dentro, no empírico. Né? Só que eu quero saber se esse modelo é adequado. Eu posso usar a análise fatorial confirmatória. Ah, mas o que você acha? Eu acho que você está perdendo a chance de verificar um outro monte de possibilidades, certo? Inclusive, que a relação pode ser boa com alguma coisa, mas pode ser ruim com outra, e você poderia encontrar algumas outras características que não encontradas, beleza. Mas eu só quero ver isso, tudo bem, veja. Agora, só não torne a análise fatorial confirmatória em exploratória, colocando erro entre os itens depois. Você fala assim, o ajuste não deu bom aqui, mas aí eu vou lá e vejo os índices de modificação. Você sabe o que é isso? Índice de modificação é assim. A análise deu ruim. Lembra que lá embaixo, os índices de ajuste, quando a gente viu lá no JASP, tinha lá índice de modificação. E aí, a nossa análise é baseada no pi quadrado. Né? E aí a gente pode ir lá e colocar assim, eu quero ver índices de modificação que eles vão mudar pelo menos 40 pontos no pi quadrado. 20 pontos no pi quadrado. Você fica trabalhando em função do índice. Aí o índice deu ruim, mas você fala, peraí, eu vou ver quais dessas variáveis estão relacionadas, o erro delas estão relacionados, aí eu estabeleço uma pedrinha aí, assim. Então estaria assim, é o nosso modelo. Aí eu falo, essa variável latente, assim, o score desses itens, além de ser explicado pela variável latente, ele é explicado por um erro entre esses dois itens, ou um erro entre esses outros itens, certo? Você não pode tornar a análise fatorial confirmatória em exploratória olhando os índices de modificação e melhorando, olhando os índices de modificação e melhorando. Não, mas eu não posso, por exemplo, fiz a confirmatória e não confirmou meu modelo. Daí eu esqueço isso e vou fazer uma exploratória para encontrar o melhor modelo. Com a minha mesma amostra, já que eu não confirmei. Isso eu posso fazer. Sim, mas com certeza você vai dar umas olhadinhas nos índices de modificação e vai ver o que poderia mudar ali para Mas melhorar. ela não pode começar com a questão da invariância? A invariância para Ela está pegando uma amostra de outra cultura. Ela não pode primeiro ver se existe invariância entre essas duas culturas? Pode, mas aí mesmo antes de ver invariância, ela tem que ver se o modelo fatorial é adequado para essa. Antes disso. Então ela vai ver os índices de ajuste para essa população, ok, é adequado. Então beleza, agora vamos ver o quanto isso varia, ou se é invariante. Mas para ver invariância, eu teria que ter acesso a um banco de dados da outra cultura. Da outra cultura. Mas se você manda um e-mail para qualquer pesquisador americano, é muito fácil, assim, sabe? O problema é o pesquisador brasileiro. Manda um e-mail para o pesquisador brasileiro pedindo uma escala dele, que ele não vai dar, ele vai perguntar o que você faz, o que você faz. Você manda um e-mail para o pesquisador canadense americano, em 2 horas, chega a escala, chega o banco de dados, chega um monte de coisa e a possibilidade de fazer pesquisa conjunta. O pesquisador brasileiro não. Eles
não dá. Esse negócio que eu estava falando da confirmatória transformar em exploratória. Tem assim um limite de, por exemplo, 10 ligações entre eles, seria já transformar em. Então não tem um limite, o limite é teórico. É. Porque assim, você vai olhar para. Olha pro conteúdo desses itens. Aí você vai falar, de fato, esses itens valem coisas muito parecidas. É esperado que eles estejam relacionados. Aí você coloca. Agora, o limite, não tem um limite assim. No máximo 3, no máximo 4. Essa perspectiva vai ser sempre teórica. Agora tem que olhar, porque se você coloca um monte, significa que você está avaliando com várias perguntas diferentes a mesma coisa. E também não é bom pensando na representatividade daquele conteúdo que você quer mandar aqui. Se a gente quer fazer coisas em diferentes países, né, e que tem algumas de mais fácil, por exemplo, como demência de idosos. Então todo mundo usa o medimento no mundo inteiro, que é o mesmo instrumento. Né? É um só de rastreio, acho que nem sei se alguém fez uma análise fatorial, não olhei. Mas é uma grande vantagem se a gente está usando o mesmo instrumento, que ele realmente tem as mesmas propriedades, praticamente, né? É porque a gente está comparando laranja com laranja. Né? Pode até existir um modelo um pouco melhor ajustado em cada um desses países, mas se a gente consegue convergir no modelo comum, então a gente pode comparar nossos dados. Exatamente. Né? Então, é por isso que a gente pode, às vezes, aceitar uma coisa com algumas pequenas imperfeições, para não começar a fugir e não conseguir conversar mais sobre nossos dados. Internacionalmente, é verdade. Isso é super verdade, principalmente quando você trabalha com instrumentos que tem vários países têm, quando assim, teórica, igual, por exemplo, se você pega o Big Five, normalmente o que os autores fazem é pesquisa confirmatória, porque sabe que pode ter questões da amostra que influenciam, a gente sabe que tem um monte de coisa. E se a gente fizer análise daquele monte de item, é lógico que vai dar coisa, análise regulatória, é lógico que vai dar coisa fora do que a gente espera. E aí a gente perde essa possibilidade de internacionalização, né? Ou de comparações internacionais. Mas é claro, você só não vai fazer isso se você comparar o modelo e der uma coisa muito ruim. Aí você vai falar, não dá. Mas se para chegar nesse nível, os outros autores também devem encontrar coisas diferentes. Entende? Então assim, isso depende muito também do nível de desenvolvimento da teoria / teste que você está trabalhando. Mas tem alguns autores que, inclusive, proíbem ou restringem a possibilidade de fazer novas análises exploratórias. Para fazer parceria com eles, você tem que só fazer confirmatória. Agora tem uma outra coisa também. Tem uma outra... Como é que chama? Azimbar cerveja. Que é boa também, hein? Variante. A cerveja. Não, YSR, né? Deu branco agora. Não. Eisenberg. O CBCL, o YSR, como é que é o nome dele? Gente. CBCR. YSR é aquele de... CBCR. Checklist. YSR. Gente, trabalhei com ele, com o material. E ele fala que você não pode fazer análise. Não, é que ele tem um site, você tem acesso, ele nomeia uma pessoa, era a pessoa responsável por vender o teste, ou ceder o teste para pesquisa no Brasil, tinha que dar o dado para ser analisado lá, só para análise confirmatória. Entendi. Tinha tudo isso, quer dizer, era muito complicado pensar em fazer uma exploratória. Eu acho que tem umas coisas assim, nós no Brasil nós temos umas coisas importantes assim. E aí é do ponto de vista mais teórico-político que eu vou falar aqui, mas... Assim, nos Estados Unidos, principalmente na América do Norte, assim que eu percebo, é que a construção de um teste é uma coisa meio que... É resultado de um processo de pesquisa, assim, né? Então, vários autores que trabalham com uma teoria, no final eles fazem um teste. Então, ok, isso aqui é a operacionalização, isso aqui é a finalização de um processo, né, de construção de uma teoria. Vocês podem acessar e ver isso daqui. Por outro lado, nem sempre essas coisas são bem feitas. Não é porque nós estamos na América do Norte que isso é bem feito. E assim, tem muita universidade na América do Norte que as pessoas não fazem, assim, não tem noção de psicometria também. Eu passei por alguns lugares e eu falava, nossa, eu imaginava que aqui todo mundo saberia, porque o cara tem um teste, porque o cara tem e as pessoas não sabem. Sabe? Então assim,
tem que tomar cuidado nesse sentido também, né? Porque nem tudo que a gente pega é super bem feito, super... Ou foi feito muito tempo atrás, Ou foi feito quando não muito tempo estava muito bem atrás. evoluído. É. Né? A gente pegou um instrumento, acho que de 78, uma coisa assim, Sim, que é sim. super Aqui útil embaixo. para ter. Achenbach, isso, verdade. Super útil para ter entendimento, muito bem fundamentado, mas a parte de psicometria é fraco, porque na época não tinha muita coisa. Sim. Aquele artigo que eu mostrei pra Não vocês, fazia assim. aquele artigo que eu mostrei pra vocês do OQ, do Outcome Questionnaire, que eu mostrei pra vocês, que a gente fez uma análise B-Factor e tal. Aquele artigo é muito legal, assim, não o artigo em si, mas assim, a história do instrumento é muito legal, né? Porque os próprios autores, eles foram fazendo várias pesquisas ao longo dos anos, e eles foram vendo a mudança das coisas, assim, não uma mudança, mas uma mudança de perspectiva para a coisa, né? Então eles sempre olharam para os resultados como uma coisa unifatorial. E aí, assim, isso da década de 70, 80. E depois eles foram melhorando os métodos de avaliação e tal, chegaram em 3 fatores. Aí falaram, mas espera aí, esses fatores são muito relacionados entre eles e tal. E aí eles chegaram a uma estrutura bifatorial. Ou seja, né, nós temos aqui uma coisa geral, e aí, se você pensar, a história meio que bate, você fala, putz, não é à toa que em alguns casos se pensava 3 fatores, em alguns casos se pensava 1 fator, porque era uma estrutura bifatorial. Então tinha variância de um fator só e tinha variância dos fatores específicos. Entende? Aí você vê o processo acontecendo assim ao longo dos anos, quando você vai lendo os artigos. Quando a gente fala, não pode fazer, a gente elimina a possibilidade de ver isso, né? Porque o erro não é uma coisa ruim, às vezes pode ser uma coisa boa dentro de um processo para melhorar alguma coisa. Né? Então tem esse monte de perspectiva, assim, né? Tem um monte de coisa. Mas você pode trabalhar tranquilamente com análise confirmatória, sabe? Eu acho que o que precisa fazer é justificar bem isso, e justificar assim do ponto de vista de que várias pessoas em vários lugares encontraram. E o que facilita, Evandra, é começar sabendo de todas essas possibilidades. Sim. Né? Porque aquela coisa, você pede qualquer homem, ele vai te dar resultado, ele pode até explicar bem os seus dados. Mas essas alternativas te fazem parar para pensar o que é desde o início agora. Você não tem que tipo assim, errar para depois cair em cima. Sim. Você já tem mais definido, né, desde o início quais são as diferentes opções que conhecemos até agora. Né? Pode ser bifatorial, pode ser hierárquico, qual que é? Né? A gente já começa com essa pergunta. Sim. Aí você não precisa de... É como se fosse assim, né? Uma criança, ele passa por todos os caminhos que a humanidade passou, né? Então primeiro ele gatinha, depois ele anda, depois ele cresce os dentes. Né? Em todos os trabalhos a gente não precisa passar por todos os caminhos, né? Um monte de gente já percorreu esse caminho. E aí você vai meio que indo pra frente, assim. É isso. Certo? Agora então vamos continuar aqui nos nossos bancos de dados. Ok? Seguinte. Agora eu quero fazer uma outra análise. Faz de conta então que eu tenho a... Oi? Em algum momento a gente pode fazer uma pausa de 9 minutos, assim? Claro, pode ser agora. Não, aí você vê qual é o melhor São time. 4 horas agora, né? 10 para É porque o meu relógio é nordestino, mais preguiçoso. Porque lá não tem nada de verão. Então a gente dá uma paradinha. Certo. Aí a gente volta, a gente vai fazer os outros modelos. Esse... Alguém quer uma maçã?